E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa segunda parte da aula de história de hoje. E nessa segunda parte da aula, a gente vai relembrar os textinhos que a gente leu na aula passada. Primeiro, a abolição da escravidão e segundo, enfim, a liberdade. E agora? Nesse primeiro textinho, a gente viu que surgiram algumas leis para que aos poucos a escravidão fosse acabando. A primeira lei, vocês lembram qual foi? Foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi promulgada no ano de 1850. Essa lei dizia que todo navio negreiro que fosse encontrado, ele seria preso, certo? Então eles estavam proibindo o tráfico de escravos, né? Eles estavam proibindo que saísse escravizados lá do continente africano e chegassem aqui no Brasil. Então essa foi a primeira lei. A segunda lei vai ser a Lei do Ventre Livre, em 1871. A Lei do Ventre Livre dizia que todo escravo todo filho de uma escravizada que nascesse a partir de 1871, ele estaria liberto, certo? Mas lembre-se, essa lei é uma lei que não tinha como dar certo, porque quando uma criança nasce, ela depende, né, da sua mãe, tanto para amamentar, até uma certa idade ela depende da sua mãe. Então essa lei é uma lei que também não daria certo. Terceira lei, Lei do Sexagenário, que foi promulgada em 1885. Ela dizia que todo escravo que completasse 60 anos, ele seria liberto, ele não seria mais escravo. Mas lembre-se, com a vida que aquele escravo tinha, mal tinha o que comer, ele tinha que trabalhar desde a hora que o sol aparecia até a hora que o sol se punha. A vida que ele levava, dormia mal, comia mal. Vocês acham que um escravo conseguia viver até 60 anos? A média de vida de um escravo era de 38, 39 anos. Então, poucos escravos conseguiam chegar aos 60 anos. Mas, segundo essa lei, todo escravo que fizesse 60 anos, ele estaria liberto. A lei do sexagenário e a lei do ventre livre, elas ficaram conhecidas como lei para inglês ver. Essas leis para inglês ver é porque os ingleses eles estavam interessados que acabasse a escravidão no Brasil. Por que eles estavam interessados para acabar a escravidão no Brasil? Porque eles eram bonzinhos? Não. Eles estavam interessados para que a escravidão no Brasil ela acabasse, para que aqui no Brasil, como era um país grande com bastante gente, esses escravos começassem a ganhar salário. Como agora eles vão começar a ganhar salário, né? Caso a escravidão acabasse, eles teriam dinheiro para comprar os produtos dos ingleses. Então os ingleses, eles queriam que a escravidão acabasse. Ótimo, legal, isso aí é importante. Mas eles estavam interessados que esses escravos se tornassem trabalhadores assalariados, começassem a ganhar dinheiro para que eles pudessem comprar os produtos dos ingleses. Então a lei do sexagenário e a lei do ventre livre, que foram leis que dificilmente elas aconteceriam de um escravo viver sem sua mãe, né? Uma criança escrava viver sem a sua mãe, e um escravo chegar a 60 anos, era difícil isso acontecer, foram chamadas de leis para inglês ver. Porque lá no Brasil eles estão fazendo umas leis lá que aos poucos vai acabar a escravidão. Então tá sendo bom, certo? Beleza? E a quarta e última lei abolicionista vai ser a Lei Áurea de 1888, que vai ser a lei onde vai abolir a escravidão, vai acabar com a escravidão aqui no Brasil, certo? Vai ser assinada pela Princesa Isabel. Mas, né, a gente tem quando a gente vê que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela pra gente, ela parece ser uma grande heroína, tá? Mas vamos pensar, ela não fez mais que a sua obrigação de acabar com a escravidão, e sem contar que eles estavam sofrendo muita pressão para que acabasse a escravidão, tanto do movimento abolicionista como dos ingleses. Então, uma hora ou outra, seja com a Princesa Isabel, seja quando fosse restaurada uma república, a escravidão ela acabaria. Tá bom, pessoal? Então, essas 4 leis aí são conhecidas como leis abolicionistas, né? Leis que vão aos poucos, vai acabando a escravidão até chegar na Lei Áurea. Beleza, pessoal? Então, próximo. Enfim, a liberdade. E agora? Tanto o movimento abolicionista como os legisladores não previram as dificuldades que os libertos enfrentariam para garantir seu sustento e sua sobrevivência. Então,
quando as pessoas, né, queriam lá que acabasse a escravidão, eles não preveram a dificuldade que os escravos teriam, que os ex-escravizados teriam quando a escravidão acabasse. Eles não preveram isso. A chegada dos imigrantes, sobretudo europeus, para trabalhar como mão de obra no campo e na cidade, olha só. Então, antes de acabar a escravidão, alguns fazendeiros eles já estavam trazendo europeus para trabalhar, tanto no campo como na cidade, certo? Isso antes de acabar a escravidão. Bem como o preconceito contra os negros libertos dificultava que esses conquistassem empregos. Então, olha só, esses escravos, esses ex-escravizados que foram libertos, eles tinham dificuldade para conseguir emprego, um emprego onde ele conseguisse dinheiro para se sustentar. Por quê? Estava trazendo mão de obra de fora, principalmente mão de obra europeia. Lembre-se, o Brasil, naquele período, o racismo era muito forte. Naquele período, o racismo não era nem crime, tá? Então, era muito forte o racismo naquele período. Então, eles preferiam pagar, né, um salário para uma pessoa branca do que uma pessoa negra que até um pouco atrás não era considerado nem humano, era considerado uma ferramenta de trabalho. Então, os escravos, quando acaba a escravidão, eles tiveram muita dificuldade para conseguir um emprego onde eles conseguissem ter uma renda mensal. E por fim, assim, embora a Lei Áurea garantisse sua liberdade, os ex-escravizados sofriam com a recusa dos empregadores em lhes oferecer trabalho e com o preconceito de muitos que não os reconheciam como iguais. Na prática, portanto, eles continuaram excluídos da sociedade. Então, por mais que teve a Lei Áurea, uma lei que acabou com a escravidão, os escravizados continuaram sendo excluídos da sociedade, porque eles não tinham um emprego, certo? As pessoas preferiam contratar uma pessoa branca do que uma pessoa negra. E por conta disso, né, e isso era tudo ocasionado pela questão do preconceito racial que tinha na época. Então eles continuaram, mesmo livres, continuaram sendo excluídos da sociedade brasileira do fim do século XIX. Certo, pessoal? Então, nessa videoaula, a gente relembrou o que a gente estudou nas aulas passadas antes da gente entrar de férias. Certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo, né, da aula de hoje. Certo, pessoal? Até mais!